Jesus, no evangelho de hoje, no capítulo de Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao 32, ele diz: essa geração é uma geração má. Jesus vem com uma afirmação muito corajosa para aquele pessoal daquele tempo, daquela época. E Jesus chama. Por quê? Vocês ficam pedindo sinais, 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 sinais. Nenhum sinal será dado, né? A não ser o que já existe. Qual o grande sinal? Jesus. Né? Qual é o grande destaque? O sinal é Jesus. É aquele que veio para ser o grande sinal. Jesus e a sua cruz. Aí eu pergunto, o que diria Jesus ao olhar para essa geração atual? Imagina comigo. Jesus olha aquele povo e dá essa paulada. Essa geração é uma geração má. Só pensa em sinal. Só pensa. O que diria Jesus diante da geração de hoje? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. O que diria Jesus diante de uma geração que parece que quer fazer modelar uma nova sociedade, né? Implantar tantas e tantas coisas, ideologias, né? Implantar tantas e tantas coisas terríveis como o socialismo, o comunismo, a ideologia de gênero, a luta contra a família, ensinar sexo às crianças nas escolas, né? Liberar drogas, tantas e tantas outras maldades com um discurso meio pacifista, não é bem isso, não é bem aquilo, aquela coisa. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa, como é que a gente não vai atacar ou reagir uma geração que prega isso? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar quieto? Imagina se Jesus estivesse vivendo nessa geração de hoje em dia. Como é que a gente pode admitir, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando da realidade em si, que nós vivemos no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no nosso país. Como é que a gente não vai atacar uma situação dessa e como cristão ficar calado? Não tem como, não tem como. Não tem como a gente olhar tanta aberração e ficar, pois é a vida, é o jeito, é o século XXI, é não sei o quê, barará. Quanta coisa absurda que a gente percebe, querendo tirar a liberdade das nossas crianças, querendo tirar a liberdade das nossas famílias. Mas eu não estou falando disso porque está perto da eleição, não. Isso não é de agora, isso é de muito e muito tempo. Não. Olha, eu e você, a gente não pode cair numa armadilha dessa. Não pode. Um católico não pode conceber a possibilidade de concordar ou pelo menos ficar pacífico a uma situação como essa. Não tem como. Não tem como. Precisamos olhar para a geração que vivemos e não ficarmos calados diante de tanta aberração. A verdade é essa. Não tem como a gente ficar calado diante de tanta aberração, meu povo. Um discurso, não, é melhor não falar para não magoar ninguém. É melhor não falar, porque senão você vai acabar criando uma celeuma. É melhor, né, como eu já ouvi muitas e muitas vezes, né, é melhor a gente fazendo um trabalho no silêncio. Fazendo um trabalho no silêncio. Não existe isso. Não existe isso. Então, quando Jesus hoje olha para essa geração e diz: essa geração é a geração má. Essa frase de Jesus também serve para nós. Qual o sinal para essa geração de hoje? É Jesus. É o farol, é o sinal. É Ele que deve ser o exemplo para a nossa vida, para as nossas escolhas, para o nosso dia a dia. É Ele o sinal que precisamos. Nós não podemos cair
numa grande cilada, de se acostumar com as aberrações que esse mundo e que esse povo doido está querendo botar de goela abaixo na gente. Com um discurso de calminho, de calminha, de tranquilidade, não é bem isso, é porque vocês não entendem, é porque... Pelo amor de Deus, nós não podemos ser de forma nenhuma cegos diante de uma situação dessa. A gente não pode, principalmente, né, os católicos, ficarem olhando para a sua situação pessoal. Não, é porque eu vi, não é bem assim, não sei o quê. Meu povo, está na cara que as ideologias, as situações, as pessoas, muitas instituições querem derrubar a família, querem derrubar o catolicismo. E nós não podemos ficar calados, principalmente nós leigos. Precisamos abrir a boca, precisamos realmente incomodar. Porque quando Jesus fala, essa geração é geração má, também serve para os tempos de hoje, que nós estamos vivendo. Analise comigo. Meu Deus, será que vai precisar a gente viver um grande colapso, um grande tempo de peia, de destruição, de privação, para que a gente possa acordar para o que já está diante dos nossos olhos? Será? Então, vamos lá. Vamos rezar pela nossa geração, entender que existe só um sinal, e esse sinal é o sinal que é Jesus. É Ele. É para Ele que nós olhamos. Todas as decisões da nossa vida devem ser para Ele que a gente deve olhar. Se é para decidir como vai agir na vida do casamento, olhe para Jesus. Se vai decidir como é que vai agir na vida do trabalho, olhe para Jesus. Se vai agora nessa época de eleição, olhe para Jesus. É Jesus o centro, o sinal. O sinal. Olhe para a vida dos santos, aquilo que escreveram os santos. Olhe para os documentos da nossa igreja. Olhe para a doutrina da nossa igreja.